Então tá, galera, vamos começar agora a criar o nosso projeto. Talvez não tenha ficado 100% claro para vocês toda a estrutura que eu apresentei antes de bibliotecas, mas eu acho que vocês vendo o que eu estou implementando aqui, eu vou tentar revisar alguns conceitos, as coisas vão clarificar. Então, o que eu tenho aqui? Eu comecei com uma estrutura padrão, tá? Essa estrutura eu vou botar para rodar em paralelo com esse projeto já pronto. Coloquei o projeto pronto na minha tela da direita, eu vou replicando com calma com vocês ele, passo a passo, aqui na tela da esquerda. Tá? Então, vou colocar o projeto feito na porta 8050, ele já está rodando, e eu vou botar para rodar aqui o projeto novo na porta 8051. Tá? Essa estrutura padrão aqui, o que ela tem? Primeiro, eu vou deixar para vocês já um arquivo, para que vocês possam iniciar da mesma forma como eu. Isso aqui são alguns projetos que eu tenho aqui. Esse aqui é o que a gente vai utilizar, o DashF. Então, junto com a primeira aula desse projeto, vocês podem baixar esse zip para criar do zero. Eu também vou deixar o projeto pronto para que vocês possam usar a estrutura completa como ponto de partida para projetos futuros de vocês depois, tanto nessa aula aqui quanto na aula de templates. Tá? Então, eu vou espalhar bastante por aí esse projeto, então fiquem bem tranquilos. Tá? O que a gente vai ter aqui? Como eu comentei com vocês antes, a gente vai criar 3 telas. Uma tela de login, que vai conter esse card aqui e essa estrutura com esses 2 botões, login e registre-se. Ela vai ter uma tela de registre-se e ela vai ter uma tela com o projeto para a gente de fato ver o que tem ali. Então, o primeiro objetivo nosso aqui vai ser criar essas 3 páginas. Elas não vão funcionar, mas a gente quer conseguir no mínimo acessar elas através do navegador aqui, utilizando a contrabarra e colocando register, ou se eu colocar cadeira, ele vai me proibir porque eu não estou logado, mas se eu estivesse logado, eu deveria conseguir ver isso aqui, que seria um card mostrando o meu nome, o nome do usuário no caso, um gráfico qualquer, só para dar a entender que tem algum projeto por trás daqui, e um botãozinho de logout. Tá? E apertando o logout, eu volto para essa tela. Depois que a gente vai começar a dar vida às coisas, criar dashboards, fazer autenticação, criar os bancos de dados, fazer autenticação, e daí para frente. Vamos voltar para o projeto aqui. O que eu coloquei aqui? Se eu explorar aqui no canto, eu tenho um arquivo app.py. Esse arquivo app eu sempre gosto de segregar dessa forma, porque eu consigo instanciar o nosso projeto aqui nesse arquivo app, segregar a construção do layout principal, que vai ser esse nosso index aqui do canto, e criar componentes ou páginas que vão ser instanciadas aqui dentro. E isso aqui é importante porque quando eu for utilizar os meus componentes aqui, eventualmente faz sentido a gente querer acessar algum elemento do app. E eu não poderia colocar, por exemplo, essas 2 linhas de código aqui dentro, porque o meu índice principal ele vai ter que importar os meus componentes. E eu não poderia pegar e acessar o elemento app se ele estivesse disponível, se ele tivesse sido executado não aqui, mas aqui. Porque imaginem que eu tenho essa linha de código aqui, tá? Porque eu instancio meu projeto aqui. Aí um dos meus componentes precisa do app. Eu teria que importar o index dentro da página do meu componente. Eu teria que ter aqui por exemplo, import index.py, por exemplo, import index, para poder puxar aquele app ali dentro e fazer as coisas que eu preciso fazer. Só que aqui no index eu também vou ter que ter o import login. Então o login importaria o index importaria o login e eu teria um ciclo infinito aqui, tá? E isso aqui daria problema. Então é por isso que a gente segrega o app.py, deixa essa parte aqui, rodando aqui, e só puxa ele aqui e puxa ele aqui dentro para que a gente consiga quebrar nosso desenvolvimento do projeto em páginas e a gente não fique colocando todo o código dentro de uma página só. Essa é a estrutura que eu sempre sugiro para vocês fazerem. Eu gosto de programar assim em componentes, fica mais organizado, vocês podem trabalhar melhor em equipe. Se de repente no futuro quiserem construir alguma aplicação onde várias pessoas trabalham cada um em uma parte, tendo arquivos diferentes as coisas ficam melhor e vocês conseguem juntar tudo dentro de um elemento só, componente e callback. Voltando para o projeto, isso aqui eu já comentei de novo, estou só dando uma revisada. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma pastinha contendo data, login e register, que seriam aquelas 3 páginas. O meu app, que tem só isso aqui, e reparem que ele já está importando um estilo externo, que é o dbc.themes.quartz. E eu também tenho o meu index aqui. O que o index faz? Ele importa o app, depois ele recria, aliás, aqui eu preciso tirar, né? Porque eu defini isso aqui dentro do app.
Eu vou alterar o layout dele, vou colocar um container, que é uma grande caixa, com uma linha, com uma coluna. E aqui dentro eu vou começar colocando as minhas coisas e vou rodar o projeto. Então, se tudo isso deu certo, eu deveria conseguir executar ele. Ele vai dizer que ele está disponível na porta 8051, que é essa aqui. E só um detalhe, eu estou usando o zoom aqui, tá, pessoal, para vocês conseguirem ver melhor, porque eu, por mim mesmo, eu programaria assim, nesse tamanho, só que fica pequeno no vídeo. Então eu vou dar um zoom aqui, ele vai ocupar, vou perder um pouco de espaço aqui, mas faz parte. Venho aqui no meu projeto, vou acessar a porta 8051, tá aqui, já está existindo aí meu projeto. Reparem também que dentro dos meus arquivos eu tenho um assets e eu tenho um styles. Aqui eu já coloquei alguns componentes e reparem que essas duas linhas de código aqui foi até uma sugestão de um colega nosso, o Rodrigo, que gravou o curso do My Budget. Ele sugeriu da gente colocar desse jeito aqui porque é uma forma da gente estilizar dentro do CSS, porque eu tenho um efeito, uma animação super bonita aqui. É uma ideia que ele pegou, mas eu poderia simplesmente deletar se vocês não querem, e a gente teria o projeto normal com o template padrão do Quartz. Eu achei esse dele aqui mais bonito, vou deixar. E esses de cima aqui, por hora eu vou deixar assim, depois a gente volta, tá? Mas são componentes que eu fiz que eu vi que vão melhorar um pouquinho a cara do nosso projeto. Depois eu vou explicando quando a gente for entrando. Então, estilos vai ser importante para a gente dar uma cara um pouco melhor para o projeto. Em tese, essa é a nossa estrutura. E aos poucos a gente vai replicar isso aqui. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Como a gente vai trabalhar com páginas dentro do nosso projeto, vamos fazer uso de um componente super importante que é o dcc.location. O dcc.location é uma estrutura que vai permitir que a gente se conecte e entenda aonde que a gente está. Ou seja, se eu estou na página principal, se eu estou na página, por exemplo, /login, cada uma dessas páginas aqui vão ser gerenciados pelo dcc.location. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou vir aqui e vou instanciar dcc.location, vou dizer que ele tem um ID de base.url e eu vou passar um parâmetro que refresh igual a false. Então, toda vez que a gente trocar a nossa página, eu não quero que ele faça uma atualização da página como um todo, eu quero que ele simplesmente renderize novamente, sem ter que dar um refresh, um F5 na minha página. Esse URL aqui eu vou fazer uso no futuro para conseguir identificando que página eu estou, mas é importante que esse componente já esteja lá. Esse é um componente vazio, ele é invisível, ele não aparece aqui, mas ele já existe e vai permitir fazer essa gestão. Um outro componente super importante é o dcc. Aliás, é o html.div. Tá? Então eu vou colocar uma div vazia, que se vocês lembrarem, uma div é simplesmente uma caixa vazia, e aqui dentro eu vou colocando as minhas coisas. Eu coloquei um ID page content porque eu vou colocando as minhas páginas, o login, o data, aqui dentro. Então essa caixa aqui ela tem que preencher toda a minha tela e ela só serve para a gente ir alterando o que vai dentro dela. Também é uma caixa invisível. Para que ela seja grande, eu vou colocar alguns estilos a mais aqui para garantir que ele tenha o resultado que eu quero. Vamos passar aqui 100% de viewport height, ou seja, ela vai ter todo o tamanho vertical que a minha tela permitir. Isso aqui é adaptável. E por enquanto é isso. Então eu já tenho esses dois elementos. Vou vir aqui embaixo agora e eu vou criar um callback super importante que vai aos poucos renderizando a página que eu estou. Então o que eu preciso ter? Eu vou colocar um divisor aqui, chamado de callbacks, para a gente saber que daqui para baixo a gente tem os callbacks. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou colocar o callback da seguinte forma. Eu quero que o output dessa função seja o meu page content e ele vai ser alterado em função da página que a gente tiver. Ou seja, quando a gente alterar o base URL aqui, esse input vai trigar essa função, a função vai calcular o que precisa calcular e vai devolver a resposta aqui para o nosso page content, que é aqui embaixo. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero que cada barra diferente, cada página que eu esteja, renderize um componente diferente. Então eu vou criar aqui uma função para começar, que é a função renderPageContent. Lembra que esse nome aqui não interessa tanto. Ela vai entrar o pathname. Então o pathname ela é sempre o que vem depois da nossa página. Nesse caso, vocês têm que imaginar que sempre tem uma barra aqui. Se não tiver nada escrito aqui, o nosso pathname vai ser simplesmente uma barra. Se eu colocar login, o pathname vai ser /login. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, se o nosso pathname for igual a login, ou eu estiver na página principal,
eu quero que ele retorne o login.renderLayout. O que é o login? Eu não defini esse login aqui ainda, nem esse render layout. Para isso, a gente vai abrir aqui o nosso projeto e eu vou, antes de abrir, eu vou subir aqui em cima e eu vou colocar o seguinte, que eu quero da pasta pages, que é essa aqui, eu quero importar o login. Tudo que tiver dentro desse arquivo login, vamos começar construindo ele. Ele ainda não existe, não tem nada aqui. Eu vou começar importando algumas coisas. Primeiro, eu vou importar todas as bibliotecas padrões do Dash que a gente sempre usa, HTML, DCC, Input, Output, State, o Dash Bootstrap Components e o App. Também vou importar o NumPy e o Plotly Express, para que a gente possa criar alguns gráficos. E eu vou começar aqui embaixo definindo a função que eu chamo de render layout. Então, quando a gente tem aqui no nosso projeto essa chamada return login.renderLayout, quem que é o login? É isso aqui, tudo que está dentro desse arquivo. E quem que é o render layout? É essa função que eu acabei de criar. O que essa função vai me dar? Eu quero que ela me dê algum layout, algum template para que eu possa encaixar dentro desse nosso pathname, aliás, dentro desse page content, dentro dessa div aqui. Então, se eu tiver na página login ou na página principal, ele vai chamar essa função deveria me dar algum layout e eu vou encaixar esse layout no children do page content, que é esse div aqui. Então, tudo é um processo de encaixe. Começa de uma forma, chama outra função, que renderiza uma coisa e encaixa na nossa página. Tá? Isso aqui pode parecer um pouco confuso, eu preciso que vocês repitam isso aí em casa, tentem fazer, para que vocês vão fixando os conceitos e entendendo com clareza a lógica que eu estou fazendo aqui. Isso aqui pode parecer um pouco chatinho, mas ao fazer vocês vão pegar bastante familiaridade e ver que não é tão confuso assim. Então eu volto aqui para o login. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de login, vou criar um card, aqui o sugestor do VS Code fica na frente, eu vou criar um card vazio, vou abrir colchete para colocar coisas aqui dentro, tá? Vou dar uns 2 enter e vou começar colocando um html.legend e eu vou escrever login. Aqui embaixo no nosso card eu vou dizer que o estilo dele vai ser igual a uma variável que eu vou criar, porque eu quero criar um dicionário que tenha várias instruções de como esse card vai se comportar. Eu poderia criar o dicionário aqui mesmo, como eu criei outras vezes, como eu criei aqui, por exemplo, para estimular, para imputar o estilo. Só que como eu quero configurar bastante esse card, eu recomendo que vocês criem uma variável aqui fora. Eu já criei a minha, tá? São vários códigos CSS para vocês utilizarem, podem parar o vídeo e copiar. Eu quero que meu card tenha 300 de largura, no mínimo 300 de altura. Se o que tiver dentro dele for maior do que 300, ele vai aumentar, só que ele nunca vai reduzir para menos de 300. Essa é a diferença entre o min height e quando eu especifico só o height. O height força que ele tenha 300, aqui ele fica no mínimo com 300. E eu quero que ele tenha todos esses padding, ou seja, eu quero que ele tenha esses espaçamentos de 25 pixels. Eu vou pegar essa variável cardStyle e vou dizer que esse é o estilo do meu cartão. Vou salvar, vou reexecutar meu projeto, vamos ver se a gente tem algum erro. A princípio não tem, vou atualizar e aqui, é claro, a gente precisa retornar esse login. Por quê? Porque eu preciso que ele seja o retorno da função para que ela possa ser encaixada no meu children. Então eu atualizo, está ali o meu cartão. Agora eu quero centralizar ele no meio. Para isso eu venho aqui, coloco uma variável align self center, é um código CSS que vai permitir que ele se alinhe. Só que para poder se alinhar, usando essa função, eu preciso dizer para a minha div que ela é um tipo de div que se alinha com o centro, que respeita esse tipo de condição. Como que eu faço isso? Eu venho nela aqui e eu vou colocar que o display dela é igual a flex. Vou salvar, vou atualizar e aqui agora reparem que a nossa div ela já está aqui no meio. Agora eu quero que ela fique para cá. Então ela já está verticalmente no meio, eu quero que ela permita que se alinhe aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no fim e eu coloco outro parâmetro CSS, que é o Justify Content Center. Então eu quero que ele se alinhe, a ordenação do conteúdo aqui seja central. E reparem que a gente já tem o nosso card aqui no meio. Então isso foi necessário para que a gente conseguisse renderizar o nosso componente. Espero que vocês tenham entendido aí até alguns elementos ou algumas coisinhas a mais de CSS.
Na próxima aula eu vou começar a tocar um pouquinho mais rápido para preencher rapidamente esse aqui, criar o registro e criar o data. Mas a estrutura como um todo é essa.